aí, terceira série, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última aula de evolução, falando agora de evolução humana, que a gente já começou a falar na aula passada, quando eu estava falando de evolução de primatas. Vamos lá? Vamos começar direto com uma notícia. Pareidolia, olha que nome estranho, nem sei falar direito. Por que vemos rostos em objetos inanimados? O cérebro humano tem uma habilidade peculiar, consegue reconhecer rostos em objetos inanimados. Este é um fenômeno conhecido como pareidolia. E segundo um estudo recente, as ilusões cômicas surgem porque os neurônios que codificam características de faces humanas também fazem esse procedimento com outras imagens. Conforme os autores do estudo, essa habilidade de perceber rostos em objetos mais estranhos é uma evolução humana, programada para ajudar na leitura de expressões faciais. De fato, é algo importante para uma espécie que depende das interações sociais para sobreviver e crescer, embora algumas vezes gere confusões. Olha que bacana, a gente consegue ver então rostos humanos em objetos inanimados. Poucas espécies conseguem fazer isso, né? A gente consegue justamente, está dizendo ali a reportagem, é uma evolução para a gente conseguir lidar, entender expressões faciais, já que a nossa espécie depende dessas relações sociais que ela desempenha ao longo da vida dela aí, né? Olha que bacana. Então, tema de aula de hoje, evolução humana. Olha só, qual é o objetivo? Entender a origem da espécie Homo sapiens, que vocês já sabem agora que o homem não veio do macaco, porque a gente explicou na outra aula. Olha só, gente, como é que houve essa separação, então, do grupo lá, que era o ancestral dos chimpanzés e o ancestral dos humanos? Como é que houve essa separação? Então, ali cerca de 8 milhões de anos, com o movimento das placas tectônicas, nessa região que a gente chama aqui de Rift Valley, vocês estão vendo aqui toda destacada com flechinhas vermelhas, separou, né, por causa desses movimentos das placas tectônicas que geraram montanhas, que geraram várias coisas lá. Então, aqui está mostrando até um GIF, né, mostrando essa atividade das placas tectônicas. Então, acredita-se que tudo aconteceu nessa região do Rift Valley. Olha só. Quando houve essa separação, essa espécie ancestral aqui deu origem, então, a dois grupos que se separaram. O grupo que ficou do lado oeste ficou num lado que tinha floresta, tinha bastante árvore ainda. Então, eles continuaram mantendo os hábitos arborícolas, certo? Que ficou ali, então, o grupo que deu origem aos chimpanzés e aos bonobos. Do outro lado, do lado leste, começou a ficar árvores espaçadas, era um ambiente mais parecido com a savana africana hoje. Então, tinham poucas árvores, as árvores não eram próximas uma da outra. Então, o que aconteceu? Esse grupo, essa população que ficou desse lado leste, teve que começar a descer das árvores. Por quê? Porque acabou o alimento, eles tinham que descer e ir atrás de mais alimento. Né? Então, o que aconteceu? A evolução, a seleção natural atuou de forma diferente nesses dois grupos. No grupo do lado que tinha a floresta, do lado que tinha a savana. Então, são dois ambientes com características diferentes. Então, a seleção natural atuou de forma diferente também. Foram ocorrendo mutações aqui, mutações ali, seleção natural atuando, até que com o passar de muito tempo, milhões de anos aí, surgiram espécies diferentes a partir dessa única espécie aqui, ancestral. Tá? Olha que bacana. Então, já vamos para um quiz, para ver se você lembra desse conteúdo que a gente estudou. A movimentação das placas tectônicas na região conhecida como Rift Valley separou populações dessa espécie com nome estranho aí, os Sahelanthropus tadensis, acho que é assim que fala, dando início a um processo de especiação de qual tipo? Alopátrica, peripátrica, parapátrica ou simpátrica? Lembra que eu comentei com vocês na aula de especiação que apesar da gente ter estudado as 4, que tinha 2 aqui que eu queria que vocês prestassem mais atenção, que são as mais cobradas? Eram quais? A alopátrica e a simpátrica. Vamos lembrar as duas? A alopátrica ocorria quando? Quando aparece, então, uma separação, alguma coisa ali, né, que impede o fluxo gênico. Então, separa, pode ser uma montanha, pode ser um rio, uma estrada. A simpátrica ocorre a especiação sem ocorrer essa separação física. A separação ocorre por outro motivo. Uma parte da população não quer mais acasalar com a outra e pronto. Né? Então, o que aconteceu aqui? A especiação alopátrica. Por quê? Porque houve uma separação física. A região do Rift Valley, então, separou essas duas populações, certo? Que a gente olha aqui, ó. Então, estava todo mundo junto, ocorreu uma barreira geográfica, que eu estava esquecendo esse nome, ó. Depois da barreira geográfica, mutações ocorreram dos dois lados, seleção natural atuando dos dois lados de forma diferente, até que, quando eu tento juntar as espécies novamente, elas não conseguem mais acasalar. Então, houve também um isolamento reprodutivo.
Lembra disso na aula de especiação? Então, começou com a barreira geográfica, depois ocorreu mutação, seleção natural e, por último, um isolamento reprodutivo, certo? Então, aqui uma especiação do tipo alopátrica. Continuando, gente. Essa espécie, então, que era ancestral, tanto do chimpanzé quanto do humano, que era lá da savana, quando ela teve que descer das árvores, ela começou a ter diferentes pressões seletivas em cada lado ali, um lado com árvore, o outro sem árvore, certo? Formou, então, 4 grupos de humanos. Olha só, o Ardipithecus, o Australopithecus, o Paranthropus e o Homo. Então, não existe só uma espécie de humana? Atualmente, sim, a nossa. Mas já existiu outras espécies de humanos, certo? Então, de 4 gêneros diferentes, tá? Então, cada um desse aqui é um gênero diferente. O que todas elas tinham em comum? Bipedalismo, então andavam sobre 2 patas, volume craniano maior do que outras espécies, se a gente for comparar, tem até aqui um desenho mostrando para vocês. Então, todos esses grupos de humanos aqui tinham essas características em comum. Olha só essa árvore filogenética colorida para vocês verem. Tá aqui os 4 grupos. Primeiro aqui, o Ardipithecus, né, com várias espécies, então está mostrando o gênero ali com 4 espécies diferentes. A gente tem aqui o Australopithecus, também nesse outro ramo, com várias espécies de Australopithecus. Aqui o gênero Homo e ainda o Paranthropus, tá? Tá ali os 4 grupos. Então, tá vendo aqui esse desenho, quantas espécies diferentes de cada gênero? E a gente acha que a gente é exclusivo, né? Só nós somos humanos, e não é assim. O grupo Homo, que é o nosso grupo, surgiu há cerca de 2,5 bilhões de anos atrás. E, se a gente for ver aqui, são os únicos bípedes terrestres, porque todos os outros grupos ainda são arborícolas, tá? Então, o nosso é o único terrestre. Vamos começar, então, falando aqui sobre o Australopithecus, porque a gente vai ver que ele é, desses grupos todos, o que deu origem ao grupo Homo. Então, tinham várias espécies, como a gente viu, todos eles eram arborícolas, viviam em cima das árvores e herbívoros. Tinham ali 1,10 m, 1,50 m, então eles eram baixinhos, cerca de 40 quilos, vocês estão vendo o desenho do crânio dele ali. Volume craniano, de 400 a 500 centímetros cúbicos, tá? Já é um crânio considerável, vamos dizer assim. Continuando aqui, o Australopithecus, o fóssil principal que a gente tem, foi encontrado lá na Etiópia, da Lucy. Então, vocês já devem ter ouvido falar dela, né? Esse grupo do Australopithecus afarensis é o que deu origem ao gênero Homo. Então, a gente tem uma ancestralidade lá com os Australopithecus, tá? Então, a linhagem que deu origem ao grupo Homo é o Australopithecus afarensis, tá? A gente está vendo ali uma imagem feita em computador de como seria a Lucy hoje, tá? Mudanças climáticas. Então, nessa época ali do Australopithecus afarensis, começou a ter muita mudança climática, né? O planeta estava passando por várias mudanças. O que aconteceu? Eles tiveram que descer das árvores, né? A gente comentou disso. Desceu das árvores. O planeta estava mais árido, pouco alimento, ali cerca de 2,5 bilhões de anos. Quando eles desceram das árvores, predação. Eles eram predados de uma forma mais fácil e foram extintos. Então, eles foram extintos por causa de mudanças climáticas que diminuíram a quantidade de alimento. Como eles eram uma espécie adaptada a viver na copa das árvores, quando eles vieram para o chão, não tiveram tanto sucesso, tá? Depois, então, mas eles deixaram um legado para a gente, o gênero Homo. Olha quanto Homo tem aqui. São vários, todos descendentes do Australopithecus, tá? Então, o gênero Homo surgiu há 2,5 bilhões de anos, como a gente já tinha falado, são várias espécies, a única sobrevivente é a nossa do Homo sapiens, as outras todas já foram extintas. Um exercício, então, para ver se você consegue resolver sozinho. A perda de pelos foi uma adaptação a mudanças ambientais, que forçaram nossos ancestrais a deixar a vida sedentária e viajar enormes distâncias à procura de água e comida. Junto com o surgimento de membros mais alongados e com substituição de glândulas apócrinas, produtoras de suor oleoso e de lenta evaporação, por glândulas écrinas, suor aquoso e de rápida evaporação, a menor quantidade de pelos teria favorecido a manutenção de uma temperatura corporal saudável nos trópicos castigados por um calor sufocante, em que viviam os nossos ancestrais. De que maneira o tamanho dos membros humanos poderia estar associado à regulação da temperatura corporal? Letra A. Membros mais longos apresentam maior relação superfície-volume, facilitando a perda maior de quantidade de calor? Letra B. Membros mais curtos têm ossos mais espessos que protegem vasos sanguíneos contra a perda de calor? Letra C. Membros mais curtos desenvolvem
desenvolvem mais panículo adiposo, sendo capazes de reter maior quantidade de calor? Letra D. Membros mais longos possuem pele mais fina e com menos pelos, facilitando a perda de uma maior quantidade de calor. Ou ainda a letra E. Membros mais longos têm maior massa muscular, capazes de produzir e dissipar maior quantidade de calor. Então leia, pense, eu sei que a gente não viu isso especificamente, mas lendo o texto, tenta interpretar e ver o que faz mais sentido. Por que a perda de pelo foi importante? E aí, gente, conseguiram ler? Bastante parecido as alternativas, né? Tem que ver com cuidado. Então, vamos pensar o que está dizendo aqui, ó. Voltando no slide anterior. Está dizendo, então, que, falando da perda de pelos, que é uma adaptação a mudanças ambientais, falou que naquela época a temperatura era alta, então tinha que, a perda de pelo favoreceu ali que o corpo conseguisse dissipar melhor o calor, né? Então, vamos ver das alternativas, o que tem mais relação com isso. Letra A, membros mais longos apresentam maior relação superfície e volume? Faz sentido isso para você? Sim, né? Se você tem um membro mais longo, você tem uma relação superfície e volume maior também. Facilitando a perda de calor em quantidade maior, né? Sim, isso é verdade. Você tem, então, um membro maior do que os outros animais, isso facilita a troca de calor com o meio, tá? Um exemplo disso, para vocês pensarem um pouco melhor, aquelas orelhas enormes do elefante. Tem uma área grande de superfície e volume, então ele perde muito calor por ali também. Tá? Então, um animal que tem um rabo, uma cauda muito grande, facilita a perda de calor também. Tá? Então, todas essas coisas que têm um volume, uma superfície muito alta, ela acaba ajudando a dissipar o calor. Tá? Então, no caso dos hominídeos, isso foi muito importante. A diminuição de pelo e também essa maior quantidade de superfície e volume para fazer essa troca de calor com o meio. Tá? Ainda mais que eles vinham lá na África, um local muito quente. Continuando aqui, vamos lá para o Homo habilis. Tá? Nosso primeiro aqui do gênero Homo. Surgiu ali há 2,4 milhões de anos, tinha ali 1 metro mais ou menos, 30 e 40 quilos, então ele era pequenininho, magrinho ali. Volume craniano já era um pouco maior do que o Australopithecus, entre 450 e 600 centímetros cúbicos. Ele tinha maior habilidade para bipedalismo, se a gente comparar com o grupo anterior, o Australopithecus, já fabricava ferramentas. Olha que bacana, né? Então ele já estava ali se adaptando à vida ali dele, usando ferramentas que ele tinha ali perto para fazer coisas que facilitassem o dia a dia. Extintos pelo Homo erectus. Então surgiu uma outra espécie de humanos, o Homo erectus, e acabou extinguindo essa aqui, que é o Homo habilis, tá? Tá ali a foto do crânio também para vocês verem, né? Vocês estão vendo, inclusive, que essas partes mais escuras do crânio são partes que não foram encontradas, então eles preencheram ali com algum outro material. E essas partes mais clarinhas são as partes que foram encontradas fossilizadas, tá? O outro grupo, né, que distinguiu eles lá, o Homo erectus. O Homo erectus surgiu ali há 2 milhões de anos. Ele já era um pouco maior, 1,50 m, 1,60 m, estão chegando no meu tamanho aqui. 55, 85 quilos, já parece mais com a gente. Volume craniano, 1.000 centímetros cúbicos, então também já cresceu bastante o volume craniano. Migrações e caças em grupos, então eles já tinham esse hábito de migrar, de caçar em grupo, né, de manter essas relações sociais mais fortes. Alimentos cozidos.
Então, esse grupo aqui é que começou, então, a saber lidar com fogo, comer os alimentos de forma cozida. Viviam em cavernas, tinham ferramentas mais avançadas, foram extintos há 200 mil anos. Foi o grupo de Homo, o gênero, né, dentro do gênero do Homo, o grupo que viveu mais tempo. Tá? Então, viveu mais tempo no planeta. E ali ainda está dizendo que eles foram extintos pelo nosso grupo, do Homo sapiens. Né? Olha só, a gente já começou, chegou a extinguir uma espécie aqui. Depois aqui teve o Homo ergaster, 1,8 milhões de anos atrás ali. Volume craniano bem maior, 1.250 centímetros cúbicos. Ele é ancestral do Homo neandertal, que a gente vai falar ainda, e também do Homo sapiens. Então, esse aqui também é o nosso ancestral direto, né? Olha que bonitinho aqui. Então, mostrando o crânio também. Mais um exercício, antes da gente chegar no final da evolução humana ali. Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por, letra A, modificações de características, letra B, incremento do tamanho corporal, letra C, complexificação dos seus sistemas, letra D, melhoria dos processos e estruturas do corpo, né? E ainda a letra E, especialização para uma determinada finalidade. Então, gente, mais um exercício do Enem para você já ir se familiarizando e se acostumando com esse tipo de exercício. O Enem, então, geralmente coloca ali um texto, esse aqui está bem pequeno, inclusive, né? A gente seleciona para caber bem nos slides, mas vocês veem que às vezes eu tenho que repartir o exercício em 3, né? Porque tem bastante texto, o Enem gosta. Então, leia com atenção o enunciado para ver o que ele está perguntando. Então, ele está dizendo aqui, ó, que o conceito de evolução nem sempre é usado de forma correta, que os cientistas eles dizem, né, que a compreensão do processo de evolução baseia-se na ideia de que os indivíduos ao longo do tempo passam pelo quê? Letra A, modificação das características? Exatamente, gente. Evolução é modificação das características. Não é incremento de nada, não é melhoria de nada, não é deixar mais complexo. A gente tem que tirar da cabeça essa ideia de que evolução ela é feita de uma forma proposital para melhorar o organismo. Não é isso. A evolução é simples modificação. Se essa modificação acontece, a mutação, e foi selecionada para permanecer no meio, pronto, já é evolução. Tá? Não necessariamente ela vai deixar o indivíduo melhor, mais forte, mais inteligente. Tá? Então esqueçam essa parte, porque todo mundo pensa que evolução é ficar melhor. Não é, tá? É simplesmente alterar, modificar a estrutura, seja ela qual for. Tá? Continuando aqui, próximo Homo, o Homo de Neandertal. Né, o neandertalenses, olha que nome difícil de falar, 200 mil anos. É também nosso ancestral ali, surgiu na Europa e Oriente Médio, volume craniano, olha o tamanho, 1.600 centímetros cúbicos, é maior do que o nosso crânio, é bem grande, né? 1,50 m, 1,60 m, eram mais musculosos do que a gente, inclusive, caça em grupo, então eles também tinham essa mania, vamos dizer assim, eles caçavam em grupo, e eles já tinham rituais fúnebres. No local onde é encontrado
Esses fósseis, inclusive, eles já acham, então, tumbas, mostram que eles tinham rituais fúnebres, que os outros grupos ainda não tinham sido identificados. Aqui está comparando esses dois desenhos, em vermelho, o cérebro, né, o crânio ali, o volume craniano do Homo de Neandertal, e em azul aqui o do Homo sapiens, para ver que o deles era maior mesmo, tá? Continuando aqui, ainda falando do Neandertal. Conviveram com os Homo sapiens, então essas espécies conviveram. A gente extinguiu uma das espécies lá atrás, chegou aqui, conviveu um certo tempo com o Homo de Neandertal. Olha só que interessante, ele foi extinto há 27 mil anos, numa época de mudanças climáticas. Então ele não se adaptou muito bem a isso, tinha menos alimento, competição inclusive com a nossa espécie, acabou sendo extinto. Mas olha só o que foi descoberto recentemente, que cruzamento entre Homo sapiens com o Homo de Neandertal. Então essas espécies elas chegaram a acasalar e deixaram descendentes, tanto que 4% da população europeia possui genes do Homo de Neandertal. Olha que bacana de ver isso. Ah, professora, mas quando você explicou a especiação, você falou que espécies diferentes não conseguiam se reproduzir. Né? Até acasalavam, mas se nascesse um indivíduo híbrido, ele não conseguia continuar. Nesse caso aqui, é um caso diferente, tá? A gente não vai entrar em detalhes, porque não é tão importante assim para vocês, mas sim, ó, uma espécie híbrida ali, né? Originou um indivíduo híbrido e genes ainda estão presentes, principalmente na população europeia, tá? A nossa espécie. Enfim, a nossa espécie. Homo sapiens surgiu então há 200 mil anos, bastante tempo, lá na Etiópia. Volume craniano, 1350. Veja só que a nossa espécie, que é a única que sobreviveu, dentro de todas as espécies humanas que existiram, nem era a que tinha o cérebro maior. Né? A gente viu que Neandertal tinha mais volume craniano e foi extinta. Por quê? Porque provavelmente a nossa tinha adaptações melhores para as mudanças ambientais daquela época. Se fosse o Homo de Neandertal, a gente que teria sido extinto e eles tinham ficado. Ou quem sabe as duas espécies ainda estivessem convivendo, né? Eles eram coletores, nós, né, no começo lá, coletores, caçadores, eram nômades, viviam migrando de um local para o outro. Foram para a Europa, foram para a Ásia, construíram embarcações e foram para a Austrália. 14 mil anos atravessaram o Estreito de Bering nas Américas e chegaram aqui nas Américas. Olha só que bacana. Olha só esse desenho para vocês entenderem lá. Aqui está meio invertido do que a gente costuma ver no globo, mas eles saíram então lá da África, foram indo em direção à Ásia, Sibéria, atravessaram o Estreito de Bering, passaram pelo Alasca, chegaram na América do Norte e foram colonizando toda a América. Também há evidências que um outro grupo, né, de humanos aí do Homo sapiens, ele atravessou aqui, ó, foi lá da Oceania, através de embarcações, chegou até aqui a América do Sul. Então, provavelmente, os humanos chegaram na América de duas formas diferentes. Lá pela América do Norte, quando eles atravessaram o Estreito de Bering, e pela América do Sul, América Central, tem algumas pesquisas que mostram, pelas navegações que eles já conseguiam fazer naquela época, tá? Só para terminar a aula aqui, gente, o crânio de Luzia. O crânio de Luzia é encontrado nos escombros do Museu Nacional, dizem pesquisadores. Segundo a direção do museu, 80% dos fragmentos do fóssil humano mais antigo do Brasil estão identificados. Eles ainda não começaram a montagem e estão na fase de recuperação dos fragmentos. Quando houve um incêndio no Museu Nacional, várias coisas importantes se perderam. E uma das coisas que a gente mais ouviu falar foi do crânio mais antigo que a gente tinha aqui, né, da Luzia, do Homo sapiens, que tinha sido perdido no meio disso tudo. Acharam, eles estão montando novamente, mas é uma pena, né? A gente perdeu muito material importante para a biologia e para outras ciências aí. O que a gente viu na aula de hoje, gente? Evolução humana. A nossa última aula sobre evolução. Então, olha quanta coisa a gente viu. O que é evolução, as teorias, como surge uma espécie, quais são as evidências que a evolução acontece, como que surgiu a espécie humana. Então, a gente falou muita coisa e tem muita coisa interessante de evolução, gente, tá? Só para encerrar a aula de hoje, eu vou responder essas três últimas perguntas aqui e a gente encerra. Porque no colégio aprendemos sobre teorias que não deram certo. O José perguntou aqui, a gente aprendeu lá Lamarck que não dá certo, por que a gente tem que aprender? Porque é importante a gente ver como que a ciência evolui. Apesar da teoria de Lamarck, por exemplo, não ser a mais correta, ela é importante para a gente. Então a gente tem que aprender sobre ela também para comparar com teorias atuais e também para a gente não ficar voltando atrás falando, por exemplo, que o planeta é plano, essas coisas todas lá, né? Então quando a gente estuda essas teorias que não são mais aceitas, a gente vê a diferença entre elas e compreende melhor. O RNA tem mais facilidade para se modificar que o DNA? O Vitor perguntou.
Sim, Vitor, você está certo, tá? Por quê? Porque o RNA é uma dupla fita. Então, uma fita tem a outra para comparar, para ver se está tudo ok ou se não está. O RNA é uma fita simples. Então, se ocorre uma mutação nele, ele não tem como verificar se ele está certo ou não. Tá? Então, é mais difícil de identificar essas mutações e eliminar ela da população. Em que época o estudo de biologia começou a se tornar mais evidente para a sociedade? Perguntou o Jussiel. Olha, essa é uma pergunta bem bacana também. Quando foi lançado na época da Guerra Fria o Sputnik, que foi o primeiro satélite importante lá, foi que a biologia começou a ser mais valorizada. Por quê? Porque essa disputa entre os países, porque tinha a ciência mais avançada, começou a incentivar o desenvolvimento da ciência. Ok? Espero que você tenha compreendido aí. Gente, a próxima aula eu continuo respondendo as perguntas que ficaram para trás ainda, tá? Vocês viram que a aula diminuiu o tempo, eu já esgotei aqui, mas na próxima aula a gente volta com um outro tema do terceiro trimestre já, que é a ecologia, que vocês vão gostar bastante também. Espero vocês na próxima aula.